que depois eu vou avisando que depois eu vou conseguir disponibilizar no YouTube, no canal do YouTube. Então, depois, por favor, vocês se inscrevam, porque essas aulas estão sendo colocadas lá. Hoje nós vamos ter o prazer de ter o Dr. Fernando Uehara conosco. O Dr. Fernando é pediatra e aqui ele é nefropediatra também. Então, nós estamos contando sempre com a expertise dele com as crianças, e ele trabalha aqui no Hospital da Criança e Maternidade. Conosco, ele faz um trabalho conjunto com essas crianças, um trabalho excelente, e vai hoje apresentar para a gente sobre a glomerulonefrite difusa aguda, pós-infecciosa e a síndrome nefrótica córtico-sensível. Então, eu tenho um grande prazer, Fernando, a gente conhece há alguns anos, né, Fernando, e está conosco já, e esse trabalho é extremamente importante. Vou passar a palavra para o doutor Fernando, que vai falar um pouquinho para a gente hoje. Depois vocês façam as perguntas, levante a mão, mande pelo chat. Bom dia, pessoal, todo mundo ouvindo? Sim, né? Então, podemos começar? A doutora Maria Alice já apresentou, sou o Fernando Uehara, sou nefrologista pediátrico. Então, o objetivo de hoje é nada de extrema complexidade, mas para discutir um pouco com vocês sobre glomerulonefrite difusa aguda, pós-infecciosa, talvez seja a causa estatisticamente mais prevalente de alteração glomerular na criança, embora as incidências de glomerulonefrite difusa aguda estão caindo conforme o tempo. Nesses últimos 2 anos vem aumentado, não sei qual é o motivo específico, talvez menor uso de antibióticos, não tenho esse dado mais recente. Com relação à síndrome nefrótica, seria a segunda causa de glomerulopatia mais frequente na infância, e talvez futuramente a tendência é que ela supere o número de glomerulonefrite pós-infecciosa. Eu peguei alguns artigos, né, sobre a patogênese da proteinúria nos casos de doença da lesão mínima, seria o achado histológico mais comum nas síndromes nefróticas córtico-sensíveis, e peguei outros dados no manual do Pediatric Nephrology. Inicialmente, sobre síndrome nefrótica primária, que é a forma que eu gosto mais de chamar, alguns chamam de síndrome nefrótica idiopática, e no caso aqui a gente vai focar mais nos pacientes córticos sensíveis. A incidência de casos de síndrome nefrótica varia muito na literatura, mas o mais comum é ver de 1 a 3 a 8 casos para cada 100 mil crianças. Então, se for contar em cidades de grande porte, a tendência é que você tenha um número maior de casos, mas mesmo assim ainda é uma doença rara, né? Considerada uma doença rara. A prevalência de casos é em torno de 16 casos por cada 100 mil crianças. É mais comum em meninos, eu falo isso daí com muita frequência, né? Ser homem é um fator de risco para a maioria das doenças, exceto lúpus, assim, outras doenças imunológicas. A idade mais comum de abertura do quadro de síndrome nefrótica é entre 2 e 8 anos, o mais clássico seria entre 2 e 6 anos. Pacientes que abrem síndrome nefrótica abaixo de 1 ano, a gente denomina de síndrome nefrótica infantil, e a chance de ter um prognóstico pior é muito maior. E nos casos de crianças abaixo de 3 meses com síndrome nefrótica, a gente chama de síndrome nefrótica congênita, e talvez seja o cenário mais sombrio de síndrome nefrótica na faixa etária pediátrica. Acima dos 8 anos de idade, também já aumenta a chance de um prognóstico não tão bom, e acima de 14 anos já tende a ser investigação semelhante à do adulto. 80% dos casos de síndrome nefrótica são córticos sensíveis, que seria o objetivo da nossa discussão hoje. Dentro do cenário da síndrome nefrótica córtico sensível, 50% desses pacientes vão ser córtico-dependentes ou recidivante frequentes. Essas informações aí são muito importantes porque elas vão dar muita informação sobre o prognóstico da criança. Na prática pediátrica, a diferenciação entre síndrome nefrótica córtico-sensível e síndrome nefrótica córtico-resistente talvez seja o principal fator prognóstico,
e para a gente também avaliar a nossa terapêutica nesses pacientes. Então, tem que ser uma coisa muito bem feita. O prognóstico renal a longo prazo, nos casos de síndrome nefrótica córtico-sensível, é bom. Muito pelo contrário, acontece nos pacientes córtico-resistentes. Acho que essa parte também é muito comum no adulto. Em termos de definição, se o pessoal quiser ir perguntando alguma coisa, discutindo alguma coisa, pode interromper. Por definição, a síndrome nefrótica é caracterizada por uma hipovolemia abaixo de 2,5 e uma proteinúria acima de 50 miligramas quilo, 24 horas, ou uma relação proteína-creatinina acima de 2, associada a edema e hiperlipidemia. Uma característica é que o grau de edema pode não ser proporcional à proteinúria ou à hipovolemia, não quer dizer que o paciente tem 25 de relação proteína-creatinina, que ele vai ter mais anasarca do que o paciente que tem 2,5 de relação proteína-creatinina. E isso daqui é uma coisa que é comum encontrar quando o segmento é pela equipe de nefroadulto geral, que no caso da pediatria, quando o paciente não tem controle de esfíncter, a gente evita passar sonda e fazer coleta de urina de 24 horas. Não é necessário esse dado para estabelecer o diagnóstico. No caso de síndrome nefrótica primária, né, que é um sinônimo de síndrome nefrótica idiopática, a definição é que a gente precisa excluir as causas infecciosas primárias, doenças sistêmicas ou malignidades para a gente nomear como uma síndrome nefrótica primária. Em contrapartida, 90% dos casos aí de síndrome nefrótica em crianças é de origem primária, né? Ou idiopática, como vocês preferirem. Essa aqui é uma definição mais clássica que a gente usa na pediatria, que nós chamamos de síndrome nefrótica córtico-sensível, recidivante frequente, aquele paciente que tem 2 ou mais descompensações no período de 6 meses, ou mais de 3 descompensações no período de 1 ano. Chamamos de síndrome nefrótica córtico-dependente, quem tem 2 recidivas consecutivas durante a terapêutica ou dentro de 14 dias depois da descontinuação do corticoide. Síndrome nefrótica córtico-resistente, por definição, seria aquele que não teve resposta terapêutica com corticoide, numa dose de 2 miligramas por quilo por dia de corticoide ou 60 miligramas por metro quadrado de superfície corpórea, após um período de 4 semanas. Isso tem que descartar ou avaliar se o paciente tiver alguma suspeita de infecção, se tiver qualquer dúvida se o paciente aderiu mal ao tratamento. Como na maioria das vezes a gente tende a começar com prednisona, é um remédio que na hora que você faz a diluição, ele tem gosto ruim, as crianças vomitam, não aceitam. Eventualmente a gente precisa mudar para prednisolona, por ser um xarope de mais fácil aceitação. Mas no caso de dúvida se é córtico-sensível, se não aderiu corretamente à medicação, na dúvida interna e pulsa. O pulsoterapia na síndrome nefrótica, fizeram um estudo grande comparando quem faz 30 miligramas quilo dias alternados 3 dias e quem faz 10 miligramas quilo dias alternados 3 dias e não teve diferença estatística. Então a gente opta por, e eventualmente nas raras situações que precisa pulsar a criança, a gente opta por pulsar com 10 miligramas por quilo dias alternados 3 dias. E um outro cenário que tinha menos descrição, agora tem mais descrições, que era aquele paciente que anteriormente eram córticos sensíveis e passaram a ser córtico resistentes. Esse cenário também, a partir do momento que o paciente vira córtico resistente, a tendência, a evolução para uma doença renal crônica no futuro já passa a ser nas mesmas proporções do que o paciente córtico resistente. Em termos de patologia, como aqui nós vamos citar principalmente as lesões mínimas, né, que é o tipo histológico mais comum, em torno de 80%, mas seguido de gestos, proliferação mesangial difusa, são os tipos histológicos mais comuns. Glomerulonefrite membranosa, membrana proliferativa, é muito raro na pediatria, embora às vezes aconteça. A membranose geralmente é secundária a alguma coisa. E a característica das doenças de lesão mínima,
lesões mínimas, como vocês quiserem chamar, é caracterizado por uma ausência de alterações histológicas na microscopia óptica e, geralmente, na imunofluorescência, imunoperoxidase, vira um padrão não imune. O único achado que você pode ter é na microscopia eletrônica, a fusão e apagamento dos processos podocitários, e vão levar a uma alteração da estrutura normal das fendas de filtração. Então, esse é o mais comum de você encontrar. A maioria dos pacientes não vão para microscopia eletrônica na síndrome nefrótica, então isso são mais descrições. E a maioria das vezes, os pacientes nem têm indicação de biópsia renal na síndrome nefrótica córtico-sensível. Então, teoricamente, quando a gente indica uma biópsia renal, a gente nem está imaginando encontrar uma lesão mínima, né? Nós, geralmente indicamos por córtico-resistência, por hematuria grosseira, alguma alteração que faça a gente pensar que não seja uma lesão mínima, e sim uma GESF ou uma proliferação mesangial. Alguns autores acreditam que lesão mínima desse tipo córtico-resistente, na verdade, é uma doença semelhante à GESF, né? Talvez tem algumas descrições de pacientes que tinham lesão mínima e foram rebiopsiados e tinham GESF posteriormente. Isso é bastante comum. Eles acreditam que seja um espectro da mesma doença. Aqui eu coloquei só uma rápida descrição sobre a patogênese. A patogênese da síndrome nefrótica é desconhecida. Tem várias propostas. No caso aqui, eu coloquei as propostas da patogênese da síndrome nefrótica. Um resultado numa disfunção primária das células T é uma proposta bem aceita. E eles acreditam nisso por a maioria dos pacientes teria uma resposta interessante à prednisone e a outros imunossupressores que modulam a função das células T. Tiveram casos de pacientes que apresentaram um quadro de sarampo, por exemplo, tiveram uma alteração do sistema imunológico, principalmente a nível de células T, e tiveram remissão total da síndrome nefrótica. E outra coisa que é muito comum encontrar síndrome nefrótica em processos como o processo paraneoplásico de doenças, por exemplo, como linfomas. Então, eles acreditam que as células T com certeza estão envolvidas em algum tipo de síndrome nefrótica. Eu acredito que a síndrome nefrótica córtico-sensível esteja mais nessa primeira hipótese aqui, nessa primeira proposta. Uma outra proposta seria de a medula do paciente produzir fatores circulantes que levem à síndrome nefrótica. Tem vários fatores circulantes que eles estão estudando, mas é mais teoricamente para a síndrome nefrótica córtico-resistente. Tem estudos em ratos que fizeram injeção de alguns fatores circulantes específicos e fizeram com que esses pacientes tivessem síndrome nefrótica córtico-resistente. Outra hipótese que o fator circulante pode ser uma das origens é que alguns pacientes no pós-transplante respondem à plasmaférese e outros detalhes. Teve um caso único, né, um estudo único de um paciente que tinha uma síndrome nefrótica córtico-resistente, pegou um enxerto de um paciente que não tinha síndrome nefrótica. Quando colocou o enxerto nesse paciente, começou a ter proteinúria logo no intraoperatório, tiraram o rim desse paciente e enxertaram num outro paciente que não tinha síndrome nefrótica e a síndrome nefrótica desapareceu, a proteinúria desapareceu. Então, muito provavelmente, aquele indivíduo produzia algum fator e esse fator era o causador da síndrome nefrótica. Isso não é uma proposta, já está mais do que confirmado que alterações estruturais do glomérulo podem levar à síndrome nefrótica. Tem mais de 50 genes descritos e agora, esse ano vai sair o estudo lá da Rebrasne que vai fazer o perfil genético dos pacientes com síndrome nefrótica córtico-resistente no Brasil. Já tem bastante informação, vai começar a semana que vem, eu passo para vocês o dia que vai ser as discussões. Quando você indica biópsia renal num paciente com síndrome nefrótica, então, nos casos de idade menor do que 12 meses ou idade maior do que 12 anos, córtico-resistente, sempre indica, hematúria macroscópica, geralmente indica, consumo do complemento, C3, C4, geralmente tem indicação,
e uma hipertensão sustentada, não relacionada ao uso do corticoide ou dos inibidores de calcineurina, uma piora de função renal por um período maior do que uma semana, não relacionado com o status hemodinâmico, pré-renal, anasarca, etc. E nos casos de síndrome nefrótica secundária, sempre. Coloquei aqui um esquema de como seria o tratamento no primeiro episódio de síndrome nefrótica idiopática. Então, teoricamente, se tem hematuria macroscópica, ativação do complemento, falência renal, se tem indicação de biópsia sempre, ou considerar biópsia. Se não tiver nada disso, a ideia é iniciar com 60 miligramas por metro quadrado ou 2 miligramas por quilo, por um período de 4 semanas. E aí observar se teve remissão. Remissão a gente vê por proteinúria. Proteinúria negativa, mais que 3, 4 dias, a gente já considera aí uma remissão. Nos casos, aqui no Brasil, a gente estende um pouco esse protocolo. Quando tem ainda proteinúria após 4 semanas de prednisona, a gente faz mais 4 semanas na dose de 2 miligramas por quilo por dia e vê se teve negativação da proteinúria ou não. Se não teve negativação da proteinúria ou não teve adesão no tratamento, tem que conversar bem com a mãe. Se foi isso, interna e pulsa, e se teve adesão ao tratamento, a gente tem que considerar esse paciente um córtico resistente. E teve remissão, a tendência é 2 hipóteses, né? Os ingleses gostam de reduzir a medicação de forma mais rápida, fazer um curso rápido de redução de corticoide, saindo depois de 2 miligramas quilo dia, passar para 40 miligramas metro quadrado, 1,5 miligrama por quilo, dias alternados, passando para 20 miligramas por metro quadrado, dias alternados, por 4 semanas, e depois suspender. Na prática, a gente usa mais o curso longo na primeira descompensação. Vai reduzindo 2 miligramas quilo dia, 2 miligramas quilo dia, dias alternados, e depois vai reduzindo 20% da dose a cada 15 dias. Mas protocolo varia de lugar para lugar. Nos casos de paciente com recidiva de síndrome nefrótica córtico sensível, tem várias hipóteses. Também saiu um estudo da Inglaterra também que eles fazem tratamento de remissão de síndrome nefrótica córtico sensível com prednisona, dose de 2 miligramas por quilo por dia, por 7 a 10 dias e param, suspendem, simplesmente. Mas eles viram que tinha um índice de recidiva maior. Na prática, a gente tende a voltar aos 2 miligramas quilo por dia, fazer em torno de 4 semanas e depois fazer uma redução mais rápida, mais veloz dessa creatinina, dessa prednisona. Nos casos de síndrome nefrótica córtico dependente, que são dependentes de dose não alta de corticoide, a gente tem a opção de voltar a uma dose mais baixa em dias alternados e ver se esses pacientes já entram em remissão. Se não entrarem, precisa às vezes voltar em dose plena, que a gente chama de corticoide, né? E estender para esses córticos dependentes, conseguir ficar bem com uma dose entre 0,1 e 0,5 miligrama quilo dose de prednisona em dias alternados, a gente tende a deixar um período maior, em torno de 1 ano, 18 meses, com uma dose baixa. Paciente córtico resistente, biópsia. Esse seria o tratamento com corticoide especificamente, né? Mas com o tanto de efeito adverso, as complicações do uso crônico do corticoide, então é muito frequente, muitas vezes esses pacientes vão ter alto índice de recidivas ou córtico dependentes, a gente vai precisar adotar lançar a mão de outras terapêuticas para tentar deixar esse paciente livre aí um pouco de corticoide. Esse esquema de levomisol a gente não tem a prática de fazer aqui no Brasil. A maioria dos serviços não fazem. Um ou outro até faz. Na síndrome nefrótica córtico sensível, a gente tem bastante evidência com ciclofosfamida oral. A gente usa dose de 2 miligramas quilo dia por 2 ou 3 meses, nos casos de recidivante frequente ou córtico dependente. Então, eles têm uma resposta razoável a essa medicação. Miclofenolato seria uma outra opção. Na prática, a gente tem um pouco de dificuldade em Rio Preto de conseguir miclofenolato para síndrome nefrótica. E a resposta terapêutica
que aqueles bem e o tacrolimus. Na pediatria, a tendência é que faça o uso 1 ano de ciclosporina. No caso de passar de 1 ano, eles discutem necessidade de rebiópsia, avaliam essas partes para ver se está tendo efeito adverso dos inibidores da calcineurina, mas na prática do adulto é completamente diferente, né? Os pacientes usam ciclosporina por muito tempo e muitos deles vão muito bem, né? Em algumas situações de resposta inadequada ou toxicidade pelos inibidores da calcineurina, temos aí a opção de tentar o rituximab, que usa aí na dose de 375 miligramas por metro quadrado, no dia 1 e no dia 15. Para paciente córtico-dependente, tem alguns estudos com uma resposta bastante interessante com rituximab no paciente com síndrome nefrótica sensível a corticoide. Em termos de complicações da síndrome nefrótica, as mais comuns são infecções. Então, tem milhões de motivos. A proteinúria importante faz com que esses pacientes percam imunoglobulinas, principalmente IgG, percam C3 e outros fatores do complemento. E, além disso, o tratamento desses pacientes são com imunossupressores. Então, eles têm uma imunossupressão mista e combinada pela doença de base, mais pela terapêutica. O germe mais comum da maioria das infecções é o Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo, e peritonite, pneumonia, celulite e algumas infecções fúngicas são as mais comuns. Peritonite e pneumonia são bastante comuns. Tem paciente com síndrome nefrótica, principalmente córtico-resistentes, que fazem celulites e infecções graves diárias. Às vezes a gente até lança mão de fazer imunoglobulina nesses pacientes. A gente faz dose de 300 miligramas por quilo a cada 15 dias, em alguns casos específicos, de pacientes com infecções de repetição. Eventos tromboembólicos, o paciente por si só tem uma diminuição principalmente dos valores de antitrombina 3, por perda de antitrombina 3 na urina, e aumento de fatores de coagulação, principalmente dos fatores de coagulação dependentes de vitamina K. Então, é muito comum diminuição de proteína C, proteína S, hiperviscosidade do sangue, hiperlipidemia. Então, esse paciente tem todos os motivos para fazer eventos tromboembólicos. Na criança, menos do que no adulto, de uma forma geral. Na criança, a única situação que realmente faz muita trombose é em situação de necessidade de passagem de catéter. A gente tem em torno de 50% de envolvimento de trombo no catéter. Então, nessas situações, o paciente tem indicação de profilaxia com enoxaparina ou heparina. Indicações de albumina, só em situações de derrame cavitário, injúria renal, uma nasarca muito significativa e um edema genital importante. Então, valores de albumina não são sinônimos de reposição de albumina, isso não existe, né? Fazer uma medicação que vai durar 48 horas no sangue do paciente, então o termo reposição de albumina não é interessante. A gente usa a albumina como para fazer um gradiente osmótico com diurético para o paciente conseguir dar uma secada. Então, era isso aqui da síndrome nefrótica córtico sensível. Onde que eu vejo se tem alguma pergunta? Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir Em relação falar. ao uso do inibidor de No caso de... É muito discutível, porque a maioria dos serviços não tem como monitorizar facilmente o nível sérico das medicações. Quando tem no serviço, eu acho interessante. Para tacrolimus, a gente usa um alvo entre 4 e 8, e para ciclosporina, a gente usa um alvo entre 80 e 150, no máximo. Mas nos locais que não tem condições de fazer essa avaliação do nível sérico,
dose de 0,1 a 0,15 de tacrolimus e 5 miligramas por quilo de ciclosporina. Tudo bem? Então, agora nós vamos passar para as glomerulonefrite difusa aguda ou pós-infecciosa, né? Glomerulonefrite difusa aguda seria um termo histológico. E como a maioria dos pacientes não precisam da biópsia, então, glomerulonefrite pós-infecciosa ou pós-estreptocócica é uma forma mais usada aí no geral. Essa foto foi disponibilizada pela doutora Maria Alice, só que eu não sei se ela sabe. É uma lâmina de um paciente com uma GNDA. Uma introdução seria, então... Fala da lâmina. Fala da lâmina. Eu vou chegar nela, doutor Horácio. Lá na frente ela está de novo, é só a fotinha. Ah, tá. Então tá bom. Os pacientes com essa, teoricamente, é a glomerulonefrite mais comum na pediatria. Teoricamente, um distúrbio inflamatório do parênquima renal, caracterizado por uma ativação do sistema complemento, que vai levar a uma glomerulonefrite exudativa e proliferativa. E, geralmente, uma passagem fugaz do complemento. Tem um período que tem esse consumo de complemento e a tendência é que as coisas voltem ao normal. O fator importante é que as manifestações clínicas geralmente têm um período de latência, geralmente 1 a 3 semanas após uma faringoamidalite ou infecção de garganta por Streptococcus pyogenes, né, beta-hemolítico do grupo A. Nos casos de piodermite, o período é um pouco maior, em torno de 6 semanas após a piodermite. 4 a 6 semanas é o mais comum de ter aí os achados compatíveis com GNDA, né? Outros micro-organismos podem causar, pode ter uma citação, mas citomegalovírus, stafilococos, parvovírus B19, mas quase 80%, 80 e poucos por cento, é por streptococo mesmo. A epidemiologia é mais prevalente em meninos, como tudo. A incidência de 9 a 28 casos para cada 100 mil crianças, mas esses dados são antigos, né? Esses números diminuíram bastante. A idade mais prevalente entre 4 e 10 anos, embora 4 a 12 anos, eu diria. É extremamente raro encontrar em menores de 2 anos e maiores de 12 anos também tende a ser mais raro, inclusive. Os países subdesenvolvidos têm um número maior de casos e, muito frequentemente, quando aparece, às vezes, surtos de faringoamidalites ou piodermites em verão, pode ser que faça uma epidemia, uma pequena epidemia. Os sorotipos mais frequentes de streptococo, que vai levar a GNDA na piodermite, é esse M19, M2, M42, M56. Na faringoamidalite, M1, 4, 12, 25, são sorotipos mais comuns de causar a GNDA. A patogênese, igual na síndrome nefrótica, tem sempre hipóteses, né? Ninguém conseguiu afirmar 100% de certeza. Alguns acreditam que os anticorpos se ligam a um antígeno que está localizado na membrana basal, e aí isso daí vai levar a uma ativação patológica do sistema complemento. Tem uma outra hipótese que seriam 2 proteínas específicas do Streptococcus, que seria esse gliceraldeído fosfato, de hidrogenase, e essa exotoxina de proteína catiônica B, que é a SPEB. Isso daí faria um precursor de uma coenzima e levaria a já encontrar, inclusive, esse homogêneo na membrana basal glomerular de pacientes com glomerulonefrite pós-infecciosa, e esse processo levaria a uma hiperativação do sistema complemento. E uma outra hipótese são proteínas M e não M, fibronectinas e proteínas estreptocócicas que são semelhantes ao colágeno. E aí essas proteínas vão se ligar a um fator H do sistema complemento e vai levar a uma hiperativação C3, C5 e consumo específico do complemento de forma fugaz. Essas são as hipóteses da patogênese. Em termos de manifestação clínica, talvez seja uma doença que, por mais que seja muito bem conhecida, na pediatria,
as coisas são mais complexas. Quando o paciente chega com injúria renal, hematúria macroscópica, edema e hipertensão, é uma coisa muito simples. Mas não é a maioria dos pacientes que chegam para internação, pelo menos uns 10%, 20% dos pacientes vão chegar com queixa principal de dispneia. E isso é muito complexo na pediatria, porque no adulto, dispneia pode ser um problema cardíaco, pode ser um problema hematolinfopoético, pode ser um problema pulmonar, mas na pediatria não, como 99,99% das insuficiências respiratórias são de origens pulmonares, ou bronquiolite, pneumonias, então esse paciente tende a chegar com quadro de dispneia, oxigênio e expansão volêmica. E quando faz isso, todos eles vão para UTI em edema agudo de pulmão. É muito comum, assim, todos os pacientes que tiveram GNDA nesses últimos 2 anos, foram 5 ou 6, 3 deles foram para UTI na mesma situação, chegaram com dispneia, tomaram expansão volêmica e fizeram emergência hipertensiva, edema agudo de pulmão e UTI. Então, tem que tomar bastante cuidado aí na apresentação clínica desses pacientes, que é variável. Alguns pacientes vêm só com queixa de cefaleia e vômitos e está numa emergência hipertensiva, e alguns pacientes vão aparecer com queixa de hematúria macroscópica, né? Em termos de manifestações clínicas, é isso que eu falei, hematúria macroscópica a gente tem em 98% dos casos, edema de 65% a 90%, hipertensão arterial, 60% aqui, não é 6%, 60% a 80% dos casos, congestão cardiocirculatória, 20% a 50% dos casos, cefaleia com distúrbios visuais em torno de 30% e encefalopatia hipertensiva com síndrome PRES em torno de 10%. Sintomatologia, eu acho que é semelhante no adulto, né? De hipertensão, cefaleia, vômito, alteração do nível de consciência e, em alguns casos, a gente faz a ressonância e pode ver essa encefalopatia posterior reversível, que a gente chama de síndrome PRES. Edema, muito comum encontrar. Ascite importante e efusão pleural é mais comum no nefrótico do que no nefrítico, mas pode acontecer em ambos. Insuficiência cardíaca pode acontecer, até com uma frequência maior, e depende de como foi conduzido o caso. Se foi conduzido com expansão volêmica ao invés de restrição hídrica e diurética, é muito comum evoluir para esses quadros, de uma forma geral. Hematúria pode ter desde hematúria microscópica até hematúria com cor de Coca-Cola, né, um amarronzado, cor de chá. Proteinúria, na esmagadora maioria das vezes, é uma proteinúria mediana, né, nível subnefrótico ou não nefrótico. Relação proteína-creatinina entre 0,2 e 2 é o mais comum de você encontrar. Mas, em alguns casos, tem proteinúria nefrótica. Então, igual na síndrome nefrótica, quase 30% dos pacientes têm hematúria e quase 25% a 30% dos pacientes são hipertensos também, pode ter uma confusão diagnóstica entre esses dois casos. É uma confusão que, de preferência, não pode ter, né? Pegar um nefrítico e fazer albumina e furosemida é 100% de chance de ir para UTI, de se mandar o nefrítico para UTI. Oligúria pode ter em 50% dos casos, injúria renal aguda, a maioria deles, pode dar náusea, vômito, palidez, e dor abdominal, febre e aumento de peso é comum, por edema. Em termos de investigação laboratorial, um sedimento urinário clássico já dá muita informação para a gente ver cilindros, hematúria, proteinúria. Uma relação proteína-creatinina para a gente quantificar essa proteinúria, ou uma proteinúria de 24 horas. Dosagem de complemento sempre, C3, CH50, eles estão consumidos em até 90% dos casos. O clássico seria o C4 vir normal, mas pelas descrições, até 20% a 30% desses pacientes podem ter uma redução fugaz do C4, que normaliza rapidamente. O C3 pode demorar até 12 semanas para normalizar. Solicitar sempre função renal, eletrólitos e gasometria. Os testes rápidos para estreptococo no Brasil são mais complicados de fazer, né? Então, se suspeita for de outras infecções, precisa investigar, né? Colher as culturas, eventualmente, suspeita for vírus, ver o CMV, pedir um parvovírus B19, mas já é uma doença rara.
Você pegar um caso que seja 10% de uma doença rara, torna um caso semelhante aí de 20, 30 casos por milhão, de ser um parvovírus B19 como origem da síndrome nefrítica. Então, estatisticamente, é menos provável. O anticorpo lá, o anti-DNase, está aumentado em 80% dos casos de piodermite. No caso de indicação de biópsia, é uma indicação até mais restrita do que a síndrome nefrótica ainda. Se você tiver uma forte suspeita que o diagnóstico seja outro, você tem uma indicação de biópsia. Nos casos de glomerulonefrite rapidamente progressiva, falência renal ou demora na recuperação da função renal, tem uma indicação aí de você fazer biópsia. E consumo de complemento por mais de 12 semanas ou proteinúria persistente maior do que 12 semanas também tem indicação de biopsiar. Na patologia, a tendência é a gente encontrar na microscopia óptica uma glomerulonefrite proliferativa endocapilar, ter uma hipercelularidade difusa, ter ocasionalmente neutrófilos polimorfonucleares, mas pode também ter outras células, ter macrófagos, linfócitos. O mais comum é eles apresentarem os glomérulos expandidos, glomérulos grandes, e muito frequentemente tem um infiltrado intersticial também de linfócitos e macrófagos. O mais clássico é a membrana basal, está normal na microscopia óptica. E o que é interessante é que só pelos glomérulos grandes em si, muitas vezes continua a dúvida de diagnóstico, né? Eu coloquei imuno porque depende. Aqui em Rio Preto a gente usa imunoperoxidase, a gente vê mais descrição sobre imunofluorescência, mas o sentido é o mesmo, né? Vocês tendem a encontrar um depósito C3, IgM, IgG e mesângio, e você pode ter na imunofluorescência, por exemplo, um aspecto de céu estrelado com o acúmulo lá na membrana basal. A microscopia eletrônica, você tem depósitos subepiteliais densos de C3, IgG e IgM, e antígeno estreptocócico. Aqui a primeira imagem, então, é um glomérulo de uma glomerulonefrite difusa aguda. Ele é um glomérulo grande, né? Você vê ele tem uma matriz mesangial expandida. Nesse caso, ele tem uma intensa hipercelularidade às custas principalmente de células inflamatórias. A gente vê bastante neutrófilo aqui no glomérulo. Tem mais alguma informação aí, doutora Maria Alice? Hipercelularidade, lobulação do glomérulo, um glomérulo grande. A imunoperoxidase, a gente tem um acúmulo grosseiro de C3, né? Nessa região, principalmente membrana basal, a região. E a imunofluorescência ficaria nesse aspecto aqui, que a gente chamaria de aspecto de céu estrelado. São sinônimos. Bonito. Em termos de tratamento da GNDA, o tratamento de suporte, na maioria das vezes. Raras as vezes você precisa, que se eventualmente está evoluindo como uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, sua tendência é biopsiar e pulsar, né? Mas se não tiver essa evolução, você viu que tem piodermite, você viu que tem lesões cicatriciais na pele, teve histórico de faringoamidalite, você tem algum anticorpo sugestivo aí no anti-DNase, alguma coisa que te indique que realmente teve contato com o streptococo, e com a evolução do paciente, a maioria das vezes é só suporte clínico e monitorização mesmo. Em contrário à síndrome nefrótica, aqui a nosso objetivo é restrição hídrica e diuréticos, principalmente diurético de alça, a gente usa furosemida, para evitar fazer um controle da hipertensão e manejar o excesso de fluidos. Antihipertensivos, na literatura colocam bastante sobre o uso de inibidores de ECA ou bloqueador do canal de cálcio para pacientes que não estão em emergência hipertensiva, claro, né? Situação de emergência hipertensiva, vaga de UTI e NIPRID. Na situação de hipertensão, eu prefiro usar bloqueador de canal de cálcio mais do que inibidores de ECA, porque a maioria desses pacientes já estão em IRA, eles têm um risco maior de fazer hipercalemia, então eu prefiro não usar nesse momento inicial inibidores de ECA.
suporte intensivo, nos casos de emergência hipertensiva, manejo da hipercalemia, caso ocorra hipercalemia, antimicrobianos, na prática, nos Estados Unidos eles usam muito penicilinas gerais, aqui no Brasil é penicilina também, mas benzetacil a gente usa, dose única, para erradicar o estrépito. E nas situações de não resposta terapêutica, a gente tende a, ou piora abrupta de função renal, hipercalemias refratárias, hipervolemias refratárias, fazer diálise, mas é raramente indicado, que dos que passaram aqui, nenhum precisou dialisar nesses últimos períodos. É isso que eu tinha para falar. Então, Nenê. Uma pergunta. Fernando, quando você for dar anti-DNA, e Coisa discutível, né? Principalmente em crianças, porque acho que 90% das crianças tiveram estreptococo recente. Então, você vai ver positivo na maioria das crianças que você dosar. No adulto, eu não sei se tem essa mesma relação, mas a gente até faz o ASO, porque a gente procura o que a gente quer ver, né? Tem tudo de GNDA, você fala se vir um ASO positivo, a gente acredita, mas vem na maioria das crianças. Se dosar de 100 crianças, 80 vão ter ASO positivo. Ele significa que teve um contato com o estreptococo, mas não dá para saber se teve contato com o estreptococo patogênico, e criança com estreptococos, acho que todas elas têm, né? Mas é um dado a mais. Eu geralmente eu solicito assim, quando preciso de um dado a mais, porque eu sei que vai vir positivo quase sempre, e aí a gente fica com mais coragem de falar que é uma GNDA mesmo. Mas, sim. Fernando, muitos pacientes que as crianças chegam para você, você falou, você citou que faz a penicilina, né? E aí vocês, não é em todos os casos, é só quando vocês identificam realmente o agente. E quando que vocês usam? Porque o processo já foi, né? Já passou. Sim. Na prática, se a gente pensar em GNDA, é discutível isso, doutora Marialice, mas todos os protocolos de criança para GNDA, a gente acaba, mesmo que seja só já tenha melhorado, que não tem mais sintoma nenhum, mas a gente faz para erradicar o estreptococo. Então, geralmente, a gente faz benzetacil, que é feito para GNDA. Como 85% dos casos por estreptococo, a gente tende a fazer, até porque esse paciente geralmente tem irmãos em casa, às vezes pode ficar algum vestígio de estreptococo, então a gente faz para erradicar mesmo. Não vai mudar a evolução da doença. Se for esse questionamento, o antibiótico não muda a evolução, mas erradica aquele potencial estreptococo que ainda está lá, e às vezes pode ir para o irmão da mesma casa. Então, nos casos que a gente confirma de GNDA, a gente tem que faz. Uma dose única de benzetacil que erradica 100% dos estreptos. Muito bom, Fernando. Toda reunião a gente acaba perguntando qual é o prognóstico da GNDA, né? Se cronifica, se não cronifica, se você tem algum estudo recente que mostre, além dos epidêmicos, né, que já ocorreram em Trindade, na década de 60, e o Brasil teve um caso interessante de Streptococcus zoepidêmico, que foi em Nova Serrana, em Minas, que tiveram mais de 100 casos numa cidadezinha de glomerulite difusa aguda. E foi muito difícil fazer esse diagnóstico. O Dr. Wilton, que trabalhava lá em Vinópolis, no interior de Minas, e esse trabalho foi publicado, não sei se foi no New England ou no Lancet. Eu prometo que eu vou levantar e vou colocar aí para vocês depois. E foi muito interessante para rastrear isso aí, porque essa cidade começou a ter esses casos, assim, inúmeros pacientes, e chegaram à conclusão que a fonte era uma fazenda, depois foi isolado pelo auxílio do CDC americano, e rastrearam se era o leite, se era o queijo. Então, é um estudo clássico na literatura mundial e no Brasil, desse surto epidêmico. E eu não sei se teve depois outras publicações para ver se cronicidade ou não, porque esporadicamente fica difícil a gente ter essa resposta, se essas crianças como é que evoluíram, porque você acompanha, melhora e eles desaparecem, né?
Então, você tem algum dado aí de cronicidade ou não de GNDA que a gente fala, vai muito bem, 100% vai bem, né? E tirando esses surtos epidêmicos, os esporádicos, é difícil aglutinar para fazer essa análise. Então, é isso que eu vou tentar levantar esse dado que eu te falei, depois eu coloco para vocês aí. Nesse guia do Pediatric Nephrology tem uma parte falando com relação ao prognóstico, né? E excelente a descrição lá no livro, e em torno de 97% a 98% de prognóstico favorável, né? De não evolução para a doença renal crônica. Mas tem um parênteses que os pacientes que persistem com proteinúria nefrótica, pós os quadros, que tem uma porcentagem de pacientes que persistem com proteinúria nefrótica, eles têm um risco maior de evoluir para a doença renal crônica. Mas eu não tenho esse dado de qual o número, assim, estatístico, 3%, 4%, não sei falar, mas provavelmente é menos do que 5%, pelo que eles descrevem lá, em torno de 97% prognóstico favorável. Eu não me lembro de ter biopsiado na instituição, nos últimos 30 anos, alguma criança por pós-GNDA. A doutora Maria Alice, que vê todas as biópsias, não sei se teve alguma criança que fugisse do normal, assim, né? Uma GNDA que mantivesse proteinúria, consumo de complemento. Sim. Nós tivemos, sim, doutor Horácio, nós tivemos, eu tive com o Fernando, o caso com o Fernando, que foi biopsiado, e nós tivemos casos, eu tive 2 casos anteriores, eram biópsias de fora, daqui de Rio Preto, também pós-GNDA. Ah, tá. Mas em adultos nós tivemos até mais do que isso. Não, criança, né? Não, em criança foi um pouco. Então. É raridade mesmo, né? O doutor Marcelo está auxiliando aí, colocou no chat que essa epidemia de Nova Zelândia foi publicado no Kidney e depois já tem 5 anos de segmento no NDT. Vamos levantar isso aí, ler que é interessante. Eu já respondi do álbum terapêutico. Professor. Oi. Tá me ouvindo? Fala aí. Tá me ouvindo agora? Tá dando reverberação aqui. Eu tenho 2 dúvidas. A questão, você falou da biópsia no primeiro caso dos pacientes com síndrome nefrótica córtico, enfim, o córtico sensível, na questão dos que consomem complemento, a gente tem indicação de biópsia. Esse consumo de complemento, no acompanhamento, esse paciente mantém de 12 semanas, ele tem complemento baixo, ele, no primeiro momento, biopsia. A segunda pergunta é a questão do follow-up desses pacientes que fazem GNDA. Por quanto tempo você ainda faz o segmento deles posteriormente para poder falar, tá tudo bem, não vai desenvolver uma outra glomerulopatia ou alguma cicatriz que necessita de acompanhamento? Desculpa, mas não deu para escutar. Estava totalmente cortando aqui. Está duplicado. Provavelmente algum fone está aberto. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Baixa o volume. Baixa o volume. Eu vou desligar o meu. Tá logado aqui. Por isso. Você Então, ele não ouviu nada que você falou. Tá, eu vou desligar o meu e só aumento o teu. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora? Tá dando para ouvir? Isso. Ele tá com problema. As 2 perguntas são a respeito do que? O paciente com síndrome nefrótica, com consumo de complemento, esse consumo com indicação de biópsia. Eu faço a biópsia no início, já quando identifico que esse paciente tem um consumo de complemento, ou ainda faço um segmento e depois de 12 semanas eu faço essa biópsia pensando que ele tem uma persistência do consumo de complemento. E a segunda pergunta é no paciente que faz uma GNDA, por quanto tempo você ainda mantém o segmento dele, o follow-up desse paciente para eu dar alta, para que esse paciente não ficou com a cicatriz ou desenvolveu outra glomerulopatia? William, a primeira resposta, teoricamente, quando você tem consumo de complemento na síndrome nefrótica, você tem indicação de biopsiar.
mas está na pandemia, eu não quero biopsiar agora, só é um quadro renal exclusivo, não tem uma suspeita de um lúpus, não tem lesão cutânea, não tem nenhum outro achado específico, tudo bem, você pode até tentar iniciar o corticoide e biopsiar mais posteriormente, mas tem indicação de biópsia aí. Depende do centro que você tiver. Se tiver condições de fazer, já faz, porque tem muita chance de você encontrar diagnósticos diferenciais, né? Membrana proliferativa, ou uma nefrite lúpica, eventualmente. Então, nesses casos, tem indicação, porque na síndrome nefrótica primária, você não espera ter consumo. A segunda é função renal, uma forma geral. Essas 12 semanas é um marcador para a gente fazer uma biópsia. A maioria dos pacientes que eu tenho uns 5 pacientes que acompanham pós-GNDA, e acho que uma só que está com proteinúria, mas vai dar dando 6 semanas agora. Eu pedi para ela repetir agora os exames, mas a maioria dos pacientes estão muito bem, estão sem proteinúria e muito tranquilos. Pessoal, tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Fernando, as recidivas das síndromes nefróticas das suas crianças, durante a internação delas, você acha que existe uma melhor terapêutica usando o corticoide endovenoso ou oral? Você tem alguma experiência com isso? Eu vou falar, vou ser sincero, minha experiência com isso eu aprendi com a doutora Fernanda. Quando o meu paciente não está indo bem, eu coloco o corticoide endovenoso e não sei se é pelo tempo de corticoide, que já estava há um período e começa a funcionar melhor, mas realmente parece que vai melhor quando o paciente está internado. Às vezes muito edema de alta, tem uma absorção menor da medicação, mas nunca tinha feito isso, aprendi com a doutora Fernanda. Isso é off-label. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem aproveitar o doutor Fernando aqui conosco? Não tem mais nenhuma pergunta? Estou vendo aqui que tem vários centros participando conosco aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, aproveitem agora. Então, tá bom. Já que ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu gostaria de agradecer, doutor Fernando, pela participação, está sempre disponível, né, para nos ajudar e contribuir com as crianças, com os casos pediátricos. Então, eu agradeço muito, Fernando, a sua participação e será sempre bem-vindo aqui conosco em todas essas apresentações. Muito obrigada a todos por estar assistindo aqui conosco também. E lembrando que vai estar disponibilizado a aula no YouTube, depois o link já está mandado para vocês quando eu mandei o link junto com a aula. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado a todos.